O cinema tenta captar a realidade há mais de 100 anos, e o documentário é uma forma de chegar a ela e suas verdades. O cinema, assim como o olho humano, mostra a realidade em que se foca a lente, a verdade que cega os olhos. Coutinho, uma verdade. Uma verdade. Porque o cinema é verdade é um... Até porque até a sua área, porque a verdade ela não é absoluta, né? Enfim, esse aqui é que não vai ser. Mas, por exemplo... Mas qual que é a diferença, então, afinal, do cinema verdade para cinema direto? No cinema verdade, o cara interfere. O Márcio está lá e está interferindo aqui. Nós estamos... A gente está vendo O que nós estamos fazendo aqui agora é cinema direto. Tá marcado o Coutinho terça-feira, 5 da tarde, e o Carlos Matos, que é o crítico de cinema que está escrevendo um livro só sobre Coutinho, quarta-feira de manhã, 10 horas. Esse trem grava. Grava vocês? De verdade. Cadê? Onde está escrito Rio de Janeiro? Eu acho assim, o ideal seria dar uma diretriz, mas não fazer uma coisa muito forçada, não. Por exemplo, dentro do que a gente está fazendo... É o nosso. E de repente ele mesmo lá na hora pode mudar completamente a forma, né? Senhores passageiros, o nosso tempo de voo até o Rio de Janeiro será de 1h20. Lembramos que a legislação não permite que o aborto de aeronave. Coutinho, quem tá falando é João Novaes, de Goiânia, que marcou uma entrevista com você. Hoje? Que hora você quer? Lamento é uma desgraça. Eu não lamento nada. Dziga Vertov, em 1922, cria o conceito de cinema verdade, que no Pravda, em contraposição ao cinema clássico de montagem griftiana. Considerava os filmes dramáticos ópio para o povo. Vertov queria mostrar o mundo como ele realmente é, com sua teoria de sim-olho. A câmera ajudaria o homem a enxergar o mundo com mais precisão, acordando a massa proletária no processo revolucionário soviético. Para isso, usava ângulos inusitados de câmera, divisão de tela, cortes rápidos e uma edição criteriosa, quase sempre guiada pela música. Vertov é uma iniciação aos segredos da linguagem cinematográfica. Robert Flaert, cineasta inglês do século passado, é considerado o pai do documentário. Em 1919, vai para Hudson Bay, no Canadá, filmar a vida dos esquimós. Nanuq do Norte mostra seu cotidiano e hábitos, retratando a força do homem contra a natureza, a luta por sobrevivência no gelo. Nanuq é um sucesso nos cinemas em 1921. Mas o documentário toma mesmo força no mundo somente com o advento do som direto no final dos anos 50. O gravador Nagra revolucionou a forma de se fazer documentários, por tornar possível registrar não somente imagens do real, da verdade, mas também seus sons simultaneamente. Duas formas conceituais de documentário passam a dominar a cena nos anos de 1960. O cinema direto é a vertente americana que pretendia apreender o real sem interferir sobre a realidade filmada, como se fosse possível ser uma mosca na parede da realidade,
Gimme Shelter, documentário sobre um show dos Rolling Stones em Altamonte, nos Estados Unidos, é cinema direto. Mostra a morte de uma pessoa que assistia ao show por um dos seguranças Hell Angels. Já o Cinema Verdade, retomado por Jean Rouch e Edgar Morin, era a vertente documentarista da Nouvelle Vague francesa. O Cinema Verdade não acredita na possibilidade de mera captação do real pretendida pelo cinema direto, mas sim a presença da câmera que produz um estado de verdade filmada. Bom dia. Tudo bom, cara? Eu sou João. Que a luz boa é ficar no dia. Cinema Verdade, né? É o seguinte, que Paulo Emílio teria dito que o pior filme brasileiro é melhor do que o melhor filme estrangeiro, que é um absurdo você imaginar que um intelectual daquele tamanho tenha dito jamais uma coisa dessa. Mas o que ele disse, na verdade, é que o pior filme brasileiro diz mais a nós brasileiros do que o melhor filme estrangeiro. Diz mais, é o que ele quis dizer. Eu só não quero que apareça essa rótula pavorosa em primeiro plano. Então, qualquer coisa que você produza na tela e que você passe para o espectador essa informação, assim, olha, isso é verdade, já mexe com a adrenalina do espectador. Né? Porque uma coisa é você estar sentado para ver ficção, outra coisa é você dizer assim, não, isso está acontecendo mesmo. Quando a Elizabeth estava fazendo o próprio papel dela com as crianças, com os filhos, numa cena de reconstituição de um episódio da vida dela com o João Pedro Teixeira, né? Cabra Marcado para Morrer, filme de Eduardo Coutinho, feito em 1964 e finalizado em 1981, é um documentário feito nos moldes do Cinema Verdade. Cabra foi feito em 2 etapas. Coutinho, em 64, pretendia um filme de ficção sobre a morte de um líder camponês no Nordeste, João Pedro Teixeira, que foi realmente assassinado em Sapé. A história seria filmada usando a população local no lugar de atores. Elizabeth Teixeira, esposa de João, interpretaria seu próprio papel, mas o regime militar dá um golpe na história do país e nas filmagens. As gravações são interrompidas com a perseguição da equipe e dos atores. Poucos negativos rodados sobreviveram. Tudo bem, você vê que as cenas filmadas em 1960 eram cenas até meio clássicas, assim, com iluminação bonita, uma coisa meio eisensteiniana. Lembra o Visconde do La Terra Trema, né? Mas o cinema político naquele momento era isso, onde a realidade era uma matéria-prima para o intelectual que ia moldá-la de acordo com um ideal de revolucionário, de conscientização social, etc., tal, onde o intelectual era o agente da mudança. Na noite desse mesmo dia, projetamos para Elizabeth, seus 2 filhos e seus vizinhos os filmes do passado. A dona Elizabeth plantando maniva. Eu acho que, por todos os motivos, o Cabra não só o documentário mais importante já feito nesse país, como o início de uma segunda vida para o cinema político brasileiro e para o cinema do Coutinho. Em 81, Coutinho retoma a história, dessa vez como documentário. É levado a Elizabeth Teixeira por seu filho Abraão, já que está escondida e vivendo com outro nome devido à perseguição. Cabra é uma síntese viva e real da escuridão do regime militar. Em 1981, quando Coutinho retoma esses personagens, não era mais possível filmar assim. Né? Não existia mais. Esse ideal já tinha ficado para trás. Esse modelo de cinema político tinha ficado para trás, pelo menos no Brasil. Qual era o ideal de um cinema político naquele momento? Era dar voz às pessoas de fato. Não era mais tratar o povo como eles, mas tratar o povo como nós. A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. O
que interessava era fechar uma ferida, entendeu? Era fechar uma ferida no tempo, era uma ferida na história do Brasil. Eu tinha se aberto um talho, um abismo tinha ficado aí de silêncio, de desconhecimento e tal, ninguém sabia mais o que tinha acontecido com aquelas pessoas, com aqueles ideais, com aquela luta, e ele vai aos pouquinhos recosturar esse abismo, jogar uma ponte nesse buraco. Para mim, eu acho que é o documentário mais importante assim, da história do documentário, não brasileira, mas eu acho que é um dos mais importantes da história do documentário. No documentário você tem que ficar o tempo todo ligado no acaso, né? Porque o acaso ele sempre vai te dar coisas interessantes, que é aquela frase do Coutinho, né? Se você trabalha bem, o acaso trabalha a seu favor. Né? Quer dizer, não é o aleatório não existe para o Coutinho, não existe esse espontâneo absoluto para o Coutinho. Existe um trabalho de engenharia sutil, delicado. Então ele tem prisões, como ele chama, prisões de espaço e de tempo, onde ele trabalha ali dentro. Então ele escolhe essa prisão antes, essa prisão vai ser o seu condicionamento, o seu ovo, ele não sai dali. Né? Morro da Babilônia, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Na manhã de 31 de dezembro de 1999, 5 equipes de cinema com câmeras digitais subiram o morro para filmar o último dia do ano. O Coutinho interfere muito na pesquisa, mas a produção ele delega, ele entrega. Ele trabalha sempre com a mesma equipe. Ele diz que eu sou supersticioso. Eu trabalho com a mesma equipe, eu não gosto de mudar a equipe, porque eu acho maravilhoso, porque assim eu vou poder sempre estar dentro. O que a senhora vai fazer hoje? Hoje, quando der os fogos aí, eu vou abraçar minha filha e vamos comemorar nós duas. O senhor nunca passou o Réveillon aqui, não? Não. O senhor vai ver hoje. O senhor vai ver hoje que beleza. Cheio de mulher. Então, Juscelino era mulher. Cheio de mulher? Mas era bonitão. Era bonitão? Mas que homem bonito. Por exemplo, se o personagem gagueja ou se emociona, ou qualquer... A equipe, sabe, o fotógrafo jamais desliga a câmera. Tipo, acabou a entrevista, o fotógrafo não desliga. A câmera fica ligada, entendeu? Os silêncios são mais do personagem são mais importantes, às vezes, do que a fala. Se você pega o Coutinho não é uma pessoa simpática. Não é. Nem quando ele está sendo entrevistado, nem quando ele vai entrevistar. Ele não é especialmente simpático. Ele tem aquela cara de velhinho rabugento, entendeu? Ele não se faz questão de cortejar o entrevistado, de ficar, mas como você é bacana, ele chega pela primeira vez para conversar com a pessoa, senta, tudo bem, dona fulano, tudo bem, vamos lá, vamos conversar, vamos, você vai sentar aqui, vamos sentar aqui. Ele senta em frente e começa a perguntar, que magia é essa, entendeu? Não tem mágica assim, né? Nem entre aspas, não. Acho que acontece ali, naquele momento, uma transformação daquela pessoa que está ali, ela entrega o ouro pro cara. Ela entrega, mesmo que ela esteja mentindo, ela entrega o ouro, ela dá o melhor de si. Lady Fostering, and Spilly News, Perere Majin, Baba Fonde de Sodem, o se for o en, oração o et nebaem, Hapu Nawapu, Eremajin Efendem, as pensam fabari sana blue, wish you off sempre temas, ou dos padres pidimen, esse é a versão da new, feeling that's to na blue or nothing after lose. O Coutinho não tem a aspiração de flagrar a vida de ninguém, nem flagrar a realidade de ninguém. Sabe, eu acho que o que ele quer é registrar uma conversa, é registrar um encontro, né? A verdade desse encontro. E o que acontece aqui nesse momento é uma negociação entre o desejo de vocês e o meu desejo, e essa negociação de desejos é que produz esse personagem. Que existe uma transformação. Quer dizer, eu não sou essa pessoa que está aqui falando agora, eu sou a pessoa que está falando para vocês, que tem uma câmera, que estou sendo modificada por essa situação, e que embora eu não esteja sendo eu mesma,
estaria no escritório aqui trabalhando nessa hora, sem vocês. Isso também é verdade, quer dizer, isso que está aqui falando com vocês também é verdade. E que você fica sempre numa dúvida, onde é que está a verdade naquilo ali? Entendeu? Onde é que está a verdade da pessoa? Cria um fosso, uma distância, uma bolha, sabe, entre o que seria a verdade e uma possível mentira da pessoa. Fica mais pro canto da calçada. Deixa eu passar por vocês. Não, ao contrário. Beiradinha. Deixa que eu passo pro canto. Deixa que eu passo pro canto. Vai aí, João, dá licença. Beleza. A câmera é protagonista. E no cinema direto a câmera é coadjuvante. Exatamente. O time do cinema direto e tal. E que a Beth falou também, do moço na parede e tal. Mas que o Fernão defende a tese que não existe purismo. Não existe o cinema verdade só. Pode existir o cinema direto só. Mas o cinema de verdade, ele tem essa coisa. A obra do Coutinho, do meu ponto de vista, nitidamente se insere dentro de um tipo de documentário, dentro de uma estilística do documentário, que vem de uma tradição que começa no início dos anos 60, dentro do que a gente chama cinema verdade. E quais são essas características? A utilização intensa de entrevistas, né? Mostrar do diretor na realização dessa entrevista, a tematização da própria realização e principalmente essa abertura para a indeterminação. Satanás, ele vai marcar as pessoas que não aceitaram Jesus, entendeu? Porque Deus vai fazer um arrebatamento. Assim está escrito no Apocalipse. Então... Fazer arrebatamento como? Arrebatamento. Jesus vai arrebatar o povo dele. Agora em 2000 ou não? Não, olha, tem 7 anos que o mundo vai cair em trevas. Não vai existir o sol. Daqui 7 anos? Daqui a 7 anos. Vai começar de 2001. Quer dizer, essa questão da classificação é problemática, né? Em geral, eu trabalho com grandes correntes do documentário, mas elas não são tipos ideais, por assim dizer. Não são construções arquetípicas, puras, né? Então, ao ponto de você dizer, não, isso é cinema verdade, isso é cinema direto, isso é... Né? Quer dizer, a gente está transformando aquilo que a gente acha que é o que está fazendo de uma teoria em alguma coisa que é verdade, que a gente acabou se tornando personagem dessa história. Estamos aqui dentro dessa história. Não podemos deixar o homem fugir. Está esperando 40 minutos. Hã? 40 minutos vocês estão aqui. He came a ride down the corner and his engine was still an empty edge up. If he lost control over the wheel, the road to death is just 100 meter drop. It's not the fall that kills you, it's the sudden stop. Vai na frente, João. Don't look back. Don't look back. Well, they found him on the rocks with his guts spilled out and laid him in a pickup truck and drove him back to town. Just a few minutes before the ambulance came, they gave him drugs to stop the pain. Vamos chegar gravando lá, hein? Vamos. Chegar gravando. Aqui, né? Só não ficar muito, né? Grande Coutinho. Também que eu liguei hoje. E aí? Eu fui para a Europa em 57 e lá, ainda lá,
dinheiro ia acabar, daí eu fui candidato a uma bolsa para estudar cinema no IDEC, Escola Francesa de Cinema, que naquela época era a única na França. Aí ganhei a bolsa, fiz 2 anos de curso, voltei para o Brasil, trabalhei 10 anos de ficção, depois eu parei 9 anos de televisão, e no 6º ano de televisão, ainda fora de cinema, eu comecei a fazer o Cabra Marcado em 81, então há 23 anos que eu faço só documentário. Eu comecei na ficção e passei para o documentário, o que não é normal. Normalmente a pessoa passa do documentário para a ficção. Eu fiz o contrário. Do documentário à ficção mais desabrida, você tem uma linha, um contínuo, de certa forma, e no meio disso, distinto dos outros dois, no meio disso está o documentário. No meio, que sentido? Que há documentário que se aproxima do jornalismo, há documentário que se aproxima mais da ficção, e há documentário que se aproxima mais do jornalismo da ficção, e há documentário que rejeita tanto a ficção como o jornalismo. E tem filmes que são documentários que lidam com ficção ao ponto de fazer o docudrama, que é a reconstituição, que em geral eu odeio, etc. Eu tento fazer documentário que não tenha pouco a ver com jornalismo e pouco a ver com a ficção. Na verdade, quando me chamaram para o Globo Repórter, eu tinha largado cinema, estava em jornalismo, e fui fazer Globo Repórter, onde voltei a filmar, fazer roteiro nunca fiz, filmar, fazer pesquisa, editar, fazer texto para documentários de outros, enfim, durante 9 anos, dos quais 6 foram interessantes, porque lá eu tive que lidar com um documentário, né? Naquela época o Globo Repórter não era reportagem como é hoje, tinha um lado documental mais forte. E isso foi, para mim, na televisão eu tive a possibilidade de descobrir que o que eu queria fazer na vida era documentário. E que a gente fez uma projeção na Líder no fim de 64 e viu que não existia, o filme não existia. Claro que eu tinha filmado, era totalmente fragmentado, faltava 1000 coisas, então não existia. Nesses anos 65, 66, houve umas pessoas até francesas, europeias, que se falou em retomar a produção, etc. Mas era claramente, ainda bem que não foi feito, era impossível. Imagina em 66 eu voltar a encontrar, não ia encontrar as pessoas estavam presas, desaparecidas, como Elizabeth, não iriam querer falar. Daí o tempo foi passando, na minha cabeça ficou aquele fantasma, mas só a partir de meados dos anos 70 que ficou realmente uma coisa mais concreta. Que fim levaram os camponeses que faziam papel no filme que eu estava fazendo. E daí era claramente documentário. Eu passei a ser personagem, o filme passou a ser personagem e os atores do filme 64 passaram a ser personagens. Parecia que era inevitável para mim. Na medida em que esse filme só podia ser completado por mim mesmo, porque as pessoas que trabalharam no filme mais ou menos, mas para eles foi um bom. Na verdade, eles seguiram a vida. Para mim, não. Para mim, era um filme que eu tinha pensado, que eu tinha querido fazer, então só eu podia terminar o filme. É evidente que o mais marcante é a Elizabeth Teixeira, que é a protagonista, que era essencial no filme. E isso é uma coisa clara. Então, não tenho muito mais a dizer senão isso. Ela é a pessoa que é o pivô de tudo. Pelo presente instrumento, declaro ter recebido, sendo a imagem que estava por lá, a quantia de referente à minha participação nas ações de direitos da imagem que está de depoimento verbal. Para mim é muito simples. Eu tenho uma equipe paga, cara, que eu tenho que filmar em 1 semana, 2 semanas um filme. Para ter alguma mais certeza de que eles vão estar em casa, a gente faz um contrato que é um cachê, que é uma coisa puramente simbólica, mas que tem significado para eles, entende? Para eles estarem em casa na hora da entrevista. Porque toda uma negociação em filmagem, o dinheiro é um aspecto dela. Agora, o filho da Elizabeth eu paguei, porque o depoimento dela era importante. Ele pediu, eu achei sem problema, ele daí falou como ele falaria sem dinheiro, mas ele queria dinheiro para falar. Pronto. O Esse ano está fazendo 40 anos das primeiras filmagens do Cabra. Você está pensando em fazer algum tipo de projeto? Em relação ao Cabra? É. Não, eu nunca volto ao local do crime. Você depois, quando volta ao local, as pessoas... O que é um personagem, o que é uma pessoa, entende? O personagem é uma coisa tão rica que você encontra aquela pessoa, então às vezes você acha que aquela pessoa é um fantasma e não um personagem. Às vezes o personagem é um fantasma da pessoa. O dia a dia é terrível. Então você tem aquela personagem fantástica e tem a pessoa do dia a dia. Então é sempre complicado. Eu sou muito mentirosa. Eu conto mentira e eu acho que pra gente mentir, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na mentira pra gente poder, pra mentira ficar bem feita. E eu sou assim, eu sou muito mentirosa.
Muito mesmo, e eu até choro pra me acreditar na mentira. Depois às vezes tem disso, você sabe que tem mentira, eu acabo acreditando que é verdade. A rotina é tão desagradável, a rotina é tão chata, e o filme não é uma rotina, o filme é um condensado do real, já é quase uma ficção. E a rotina é chata, entende? Então eu não penso jamais em voltar. Eu pensei uma vez em voltar a fazer o Santa Marta. Seria interessante, que é um filme documentário mais bruto, com 1000 pessoas. Santa Marta, no começo do tráfico violento, 18 anos depois, quem morreu, quem viveu. Daria um filme genial. Mas aí a primeira razão é que eu não quero voltar a filmar, negociar com traficante com polícia. Isso me encheu o saco. E como você sabe mais que o outro, que é um filme, você tem que alertar mesmo. Porque às vezes a pessoa não sabe as consequências de um filme. Então você tenta jogar com isso e às vezes na montagem você tira coisas que a pessoa disse, mas que você diz, ela não tinha noção do que disse. Dentro dessa corrente que eles chamam de cinema verdade, você classificaria a sua obra? Não, essa expressão cinema verdade é uma expressão de 40 anos atrás. Foi uma expressão criada pelo Jean Rouch, francês, para diferenciar do cinema direto americano. Tá? Mas é uma expressão infeliz porque dá a ideia que é verdade, que é uma tolice e tal. A palavra verdade não pode ser usada impunemente. Então hoje não se usa mais, eu sou contra a expressão. Existe o cinema de som direto feito com gente viva. Então você tem o cinema direto americano e o cinema que eu faço é um cinema direto de outro tipo, entende? Que não ignora a presença da câmera, ao contrário, realça que a presença da câmera existe, de uma equipe, que é uma estação de filmagem. É um documentário feito por gente viva, não tem outra expressão para isso. O documentário, para mim, particularmente, não é a filmagem da verdade, é a verdade da filmagem. Isto é, naquele momento, o ato de filmar, eu faço documentário sobre o ato de filmagem. Então, naquele momento em que houve o ato de filmagem, havia uma pessoa, havia um diretor, havia uma equipe e se deu uma interação X. Isso é verdade. E eu tento dar as condições. Então, no mar, você tem corredor, você tem uma campanha e tal, e pessoas produziram um personagem que elas quiseram diante da câmera. Isso é a verdade da filmagem, não a filmagem da verdade. Porque a verdade, eu sei lá o que é a verdade. Tchau, obrigado. Tchau. Um abraço a vocês. Obrigadão. Até mais. Um abraço. Obrigada.